Alô, meus queridos, a paz do Senhor. No livro de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo diz, aqui eles colocaram o título como Os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Preste bem atenção, meus amados. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Quer dizer, o apóstolo Paulo estava na prisão. E ali todos os guardas, todos os capitães, generais, todos sabiam que Paulo estava ali por esse amor a Cristo. E continuando aqui, versículo 13, vamos repetir. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E não somente aos guardas, mas também a todas as outras pessoas, aos judeus. A gente pode imaginar como devia ter pessoas falando assim, esse cara é um tolo. Em vez de ficar junto com os judeus, onde ele estava bem, tá na prisão, está recebendo açoites por causa desse tal Jesus. Como não tinham pessoas falando isso, né? Então, continuando aqui no versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Quer dizer, Paulo se tornou um exemplo, mostrando que o Evangelho não é esse Evangelho que é pregado hoje em dia, o Evangelho da prosperidade financeira, que Deus quer que todos nós estejamos ricos, com as nossas empresas faturando milhões e milhões. Se caso contrário estivermos passando por necessidades, alguma coisa está errada, nós estamos pecando. Esse é o Evangelho que a gente escuta pregando hoje em dia. E isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Cristo não quer nosso mal. Mas falar que o Evangelho é para prosperidade financeira, isso é maior engodo. Então, continuando aqui. E ele estava servindo de exemplo para essas pessoas, para os realmente cristãos. Que eles entenderam que através das lutas, a gente persevera. As nossas provações nos fazem cada vez mais perseverar em Cristo. É verdade que alguns, versículo 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Ambição egoísta, querendo ser exaltado nos púlpitos, pode ser também ambição pelo dinheiro, pelos dízimos e ofertas. A gente vê hoje uma igreja onde as pessoas pegam aqueles que são batizados em Cristo Jesus e que estão nas práticas pecaminosas. As pessoas percebem isso, veem isso e não fazem nada. É por isso que a igreja está hoje como está, antropocêntrica, onde o homem é o centro do universo e não Cristo. São doutrinas humanas no meio da gente. É por isso que a gente vê pastoras, é por isso que a gente vê aí homossexuais, igrejas batizando homossexuais, eles permanecendo na homossexualidade. São pastores divorciados e casados com outro. São essas coisas que a gente vê nas igrejas de hoje. E continuando, no versículo 18. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Então, a gente vê falsas doutrinas. Quantas vezes isso acontece comigo? Eu estou assistindo um vídeo ou assisto um pregador e ele fala algo que eu espero assim, mas isso não está na Bíblia. E isso nos faz, através desses motivos falsos, isso me faz estudar, a colocar tudo à prova. Cristo está sendo pregado. Tá? E continuando aqui. De fato, continuarei a alegrar-me. No versículo 19.
Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças à orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que tudo aquilo que aconteceu com ele, mordido por víboras, vários açoites, passou fome, necessidade, vários problemas, prisões e mais prisões, apedrejamento. Isso fez para a libertação da gente. Isso foi o testemunho que o apóstolo deixou, né? Repetindo, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, a salvação, tá? Não estava falando da libertação ali das algemas ali, mas na salvação dele. É isso que o cristão tem que entender. Coisas que acontecem em nossas vidas. Claro que a gente quer receber as bênçãos aqui. Óbvio, é óbvio. Mas o que mais importa é a nossa alma. Que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma? Entendeu, meus amados? Continuando aqui. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então, a importância da intercessão, a importância das orações. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 7, se o descrente quiser ir, deixe-o ir, porque Deus nos chamou para vivermos em paz. E ele termina dizendo assim, e você que crê, como sabe se salvará o seu cônjuge que foi? É oração, meus amados, é oração. O livro de Tiago fala das orações. Continuando aqui, versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele viu. Ele foi arrebatado aos céus e não sabe se foi em corpo ou em espírito, mas ele viu coisas lá impressionantes. Por isso que foi dado ao apóstolo um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Continuando aqui, 23. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, a gente tem que entender, quando a gente é liberto, quando a gente se torna uma nova criatura, nós multiplicamos os talentos do Senhor. A gente aprende e a gente repassa isso. Essa é a semeadura. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa, por nossa causa. 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. São pessoas que se opõem ao verdadeiro evangelho. São os lobos em pele de cordeiro. São pessoas que entram no nosso meio dizendo que não, Deus odeia o divórcio, mas se houver o divórcio, vocês estão aptos a se casar com outra pessoa. E a gente vê uma igreja hoje em dia aí adúltera. São as divisões. Então, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Por eles, isso é sinal de... Para eles, isso é sinal de destruição, mas para nós, de salvação. E isso da parte de Deus.
Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então, meus amados, a gente pode perceber aqui que vocês aí que estão no deserto, quer dizer, o mundo já é um deserto, né? Mas vocês que estão passando por lutas, porque o marido se foi, a esposa se foi, meus amados, qual cristão que não passa por luta? E onde está a perseverança de vocês? Olha o que o apóstolo Paulo acabou de deixar para a gente. Olha o que ele deixou na Bíblia. Ali, os problemas, os dilemas, como ele falou aqui, ó, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O que a gente vê por aí? Pessoas se dizendo ser cristãos, crer em Cristo, mas diante das provações, que o próprio Jesus falou que as provações é como se fosse o ouro purificado no fogo. No fogo. E a gente passa, e as provações é como se fosse o fogo para o cristão. Ele nos purifica. Então, a gente vê esses cristãos aí, quer dizer, dizem ser cristãos, né? Diante das lutas, eles desistem. Aí muitos podem dizer assim, mas o Wellington, mas é duro. Você, às vezes, a esposa que é largada pelo marido e ele não está nem aí para ela. Às vezes até já arranjou uma outra, se casou, teve filhos. Mas quem falou que seria fácil? Se Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas falou para termos bom ânimo. E agora, se aqui na Bíblia tivesse alguma parte que falasse, não, se o cônjuge adulterou, vocês podem se casar com outra pessoa. Mas não existe isso. Mas o Wellington, eu fui casada com esse homem há 30 anos, 40, 20, 10, seja o que for. E ele me agredia. Amados, eu tenho uma filha. Se isso acontecer com a minha filha, que seja repreendida em nome de Jesus, a porta da minha casa está aberta para ela. Ninguém tem que virar saco de pancada de ninguém. Mas agora, eu não posso ser mentiroso e dizer só porque ela é minha filha, não, você pode se casar que aí ele agrediu você. Aliás, a minha filha pode fazer o que ela quiser. Todos nós podemos fazer o que a gente quiser da vida. Mas há consequências. Para toda desobediência, há consequências. Vocês têm que entender isso. Se a mulher está sendo agredida, ou o homem agredido, convém separar sim. Mas agora, se ela realmente for a cristã, não é porque ela deixou, em algum momento não teve raiva. Quem é que sorri quando é espancado? Ninguém. Mas com o tempo, ela tem que entender, sendo cristã, que ele precisa de salvação. Sendo uma cristã, ela vai interceder pelo seu marido. Mas agora, eu não posso ser hipócrita e dizer aqui que tem exceção, que aonde está na Bíblia. Se algum de vocês aí tiver uma exceção aqui na Bíblia, me diga que eu estou aqui aprendendo também igual vocês. A minha sabedoria, a sabedoria de algum teólogo, isso é lixo para Deus. Todos nós estamos aprendendo aqui. Então, meus amados, eu quero que vocês saibam disso. Vocês estão passando por provações no casamento, ou por um filho, seja o que for. O mundo é um deserto. E o Evangelho serve justamente para isso. Finalizando. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Vocês que estão firmes, clamando pelo cônjuge que foi, vocês que entenderam o que é ser cristão, não esses pagãos aí que se dizem ser cristão como se fosse o Simão o Mago, creu, mas tinha outros interesses. Sofrer por Cristo não é vocês se chicotearem, não. É vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor. Tá? Porque o mundo vai dizer que vocês podem. As igrejas de hoje vão dizer que vocês podem se casar com outra pessoa. Mas o Evangelho não diz isso. Cabe a vocês saber a quem vocês servem. Se é Cristo ou se é Satanás. Fica os irmãos aí na paz do Senhor Jesus.